Saudações líricas, poéticas, enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 90. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu like, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo e indicá-lo a um número cada vez maior de pessoas, dando força para a gente e espalhando cada vez mais a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. Neste vídeo, nós vamos falar sobre influência. Nós vamos falar sobre propriedade e apropriação. Nós vamos falar sobre as inúmeras vozes do poeta. E nós começamos com duas citações. Algumas, aliás, as duas já foram mencionadas ao longo da história do nosso canal em alguns vídeos. Uma delas é de Jorge Luiz Borges, o grande poeta argentino. Ele disse em uma entrevista que durante a sua juventude ficava durante muito tempo procurando uma metáfora que nunca havia sido usada. Uma metáfora que pudesse ser completamente original para fazer parte da sua poesia. Depois, com o passar do tempo, ele foi abandonando esta preocupação. Com a maturidade, ele foi percebendo que isso não era necessário, né? Que o interessante era tornar as antigas metáforas, né, dar às antigas metáforas, dar às antigas palavras um novo uso, né, usá-las de uma nova forma. Então as palavras, né, elas não envelheciam. O que às vezes poderia envelhecer seria o uso delas, o que é bastante relativo, por sinal. Outra citação que nós quando fizemos o nosso vídeo sobre o poema Traduzir-se, do Ferreira Goulart, nós mencionamos, é uma citação do próprio Ferreira Goulart, uma citação da qual eu modestamente discordo. Ferreira Goulart, quando lhe perguntavam sobre a existência da arte, ele dizia que a arte existe porque a vida não é suficiente. A arte existe porque a vida não basta. Eu penso justamente que seja o contrário. A vida é tão interessante, a vida é tão plural, a vida às vezes é tão complexa que a única forma de abarcá-la completamente, de abraçá-la nos seus sentidos e aspectos mais múltiplos é justamente a arte. Todos os aspectos da vida passam pela arte. Todos os sentidos da vida são abordados pela arte. Todas as verdades da vida encontram voz na arte. Seja essa arte expressa das mais variadas formas. Quer dizer, seja qual manifestação artística for. Seja arte através da pintura, seja arte através da escultura, seja arte através da poesia, da literatura, através da música, né? Todas as formas de se manifestar a arte, né, elas expressam as diferentes verdades da vida. Então, o artista, ele acaba sendo uma criatura multifacetada, uma criatura com muitas vozes, não é? Uma criatura polifônica e uma criatura de múltiplos olhares. O artista olha nas mais diversas direções, fala
com as mais variadas vozes, né? Então, através do artista, muitas vozes podem se manifestar. E daí a gente entra na questão da influência, né? Harold Bloom, um grande crítico literário, tem um livro que fala sobre isso, um livro que tem um título bastante interessante, que é A Angústia da Influência. Se eu não me engano, o nome é esse, né? O artista, quando ele começa a desenvolver a sua obra, quando ele começa a procurar a sua linguagem, ele se percebe influenciado. E ao perceber-se influenciado, muitas vezes ele entra em um estado de angústia. Será que isso que eu estou dizendo é meu ou é simplesmente uma retransmissão daquilo que eu vi os outros artistas dizerem? Se eu pinto quadros, será que esse quadro que eu estou pintando é um quadro meu ou é uma reprodução, uma retransmissão do que eu vi, li e senti em outros quadros? Se eu escrevo um poema, será que esse poema é meu ou ele é uma retransmissão daquilo que eu vi, que eu li e que eu senti em outros poemas, de outros artistas? Até que o artista percebe a sua própria linguagem. Mas a gente nunca é completamente original, né? A gente sempre tem uma influência, porque o artista ele precisa colocar à disposição daquilo que ele deseja retratar todas as suas reservas. E entre essas reservas estão as leituras que ele fez, né? As obras que ele viu, os conteúdos que ele absorveu. Então, através da obra de um artista, é possível muitas vezes saber quais foram os artistas que o influenciaram. Além disso, a gente não pode esquecer que se nós formos remeter à arte ocidental, se a gente for fazendo um percurso arqueológico na obra de qualquer artista, principalmente o artista da palavra, o artista literário, a gente vai encontrar duas fontes primárias, que são Homero, e as epopeias gregas, Ilíada e Odisseia. Muitas vezes o conhecimento da Ilíada e da Odisseia vai chegar através da Eneida, de Virgílio, né? Mas estão lá as epopeias gregas e, por conseguinte, também as romanas, e também a Bíblia. A Bíblia é uma outra fonte da qual se origina muito do que nós conhecemos da nossa literatura ocidental. A gente pode passar por vários artistas, por vários escritores, que a gente vai chegar a isso, né? Desde os mais antigos, se você vai a Dante, por exemplo, até os mais modernos. Eu não estou dizendo modernos no sentido de atuais, mas modernos no sentido daqueles que produziram uma obra considerada moderna. Caso do James Joyce, por exemplo. Basta a gente pensar que a principal obra de James Joyce se chama o quê? Ulisses. E Ulisses é o protagonista da Odisseia de Homero. E nós pensarmos em Dante e na sua Divina Comédia. A Divina Comédia é uma epopeia, né? Assim como, por exemplo, o Paraíso Perdido de John Milton também é uma epopeia. O Paraíso Perdido de John Milton fala do quê? Da criação do homem e do pecado original. É o surgimento do homem e o pecado original. É o paraíso perdido, por isso que se chama o paraíso perdido, The Lost Paradise. Depois vai haver o paraíso reconquistado, que aí fala sobre a redenção da humanidade através da vinda da morte, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E o Dante, né, a Divina Comédia de Dante, ela vai falar sobre o quê? Céu, inferno e purgatório. Na verdade, inferno, purgatório e paraíso. É a travessia que a personagem, né, presente na obra faz, saindo
inferno e do purgatório. Quem é que o conduz pelo inferno e pelo purgatório? Virgílio. Virgílio, o autor da Eneida, outra epopeia, diretamente influenciada pela Ilíada, pela Odisseia de Homero. E vai falar sobre um tema profundamente bíblico. Vai falar sobre o inferno, sobre o pecado, vai falar sobre o purgatório, as almas que ficam à espera de saberem o seu destino, e vai falar sobre o paraíso. No paraíso ele é conduzido pela mulher amada, Beatriz. Beatriz, que ela tem tanta autoridade, mas tanta autoridade, ela é tão pura, tão celeste, tão sublime, que ela tem autoridade sobre os anjos. Quando Beatriz manda que os anjos se calem, os anjos se calam. E quantas outras obras a gente tem o poeta expressando o seu amor pela sua amada? Quantas obras tem musas, quantos poetas têm as suas musas? Umas musas mais próximas, outras musas mais distantes, outras musas remetendo às musas da Grécia Antiga. Então temos aí a questão da influência. E Dante deixou de ser original, e Milton deixou de ser original, e Joyce deixou de ser original. Não, eles não deixaram de ser originais. Eles souberam dosar a influência e dosar a originalidade. Souberam ser eles mesmos, e souberam processar, souberam trabalhar as influências que receberam dos poetas que leram. Então é assim que acontece. Essa influência ela acaba sendo trabalhada, ela acaba sendo deglutida. Então o artista precisa ter essa sensibilidade, de trabalhar as influências e não simplesmente de replicá-las. Eu gosto muito do Drummond, eu vou replicar Drummond? Eu gosto muito de Castro Alves, eu vou replicar Castro Alves? Eu gosto muito de Vinícius de Moraes, eu vou replicar Vinícius de Moraes? Não, eu vou absorver aspectos da criação deles para que façam parte da minha criação. E aí a gente lembra o seguinte também, em um outro vídeo aqui do nosso Sala de Poesia, eu falei sobre a questão da propriedade, que o que torna um poema inovador é a propriedade com que o poeta fala daquele tema. E aí nós lembramos daquele tema que ele escolheu, E aí nós nos lembramos de alguns críticos literários que criam uma tensão, uma rivalidade entre Castro Alves e Luiz Gama, dizendo que os poemas de Luiz Gama, os poemas abolicionistas de Luiz Gama, são mais interessantes, são melhores do que os de Castro Alves, porque a perspectiva de Luiz Gama é a perspectiva de um negro, enquanto a perspectiva de Castro Alves é a de um branco. Ou seja, que Castro Alves, quando fala do negro escravo, do negro alforriado, ou do negro que passa pelos tormentos que passa no período da escravidão, ele não tem a autoridade que Luiz Gama tem. Isso acaba sendo uma grande bobagem. Primeiro porque Luiz Gama e Castro Alves não tinham, quando vivos, foram contemporâneos e não tinham essa rivalidade entre si. Não havia rivalidade nenhuma entre Castro Alves e Luiz Gama. Eles se respeitavam, estudaram na mesma faculdade, inclusive, fizeram o mesmo curso, inclusive. Provavelmente não estudaram na mesma classe, mas fizeram o mesmo curso. E os poemas de Castro Alves são um testemunho daquele período, tal como os poemas de Luiz Gama também são um testemunho daquele período. São testemunhos diferentes, ditos por poetas diferentes, narrados de maneiras diferentes, mas são testemunhos e são testemunhos que se completam. Então, um poeta que é branco não pode sensibilizar-se com a dor do negro, e não pode, às vezes, se apropriar de alguma forma da voz daquele negro para que aquele testemunho se torne mais poético, mais persuasivo,
mais profundo. Um poeta que nasceu em um determinado país, por exemplo, um poeta que nasceu no Brasil, digamos eu nasci no Brasil. E no exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, bombas estão caindo aos montes sobre a faixa de Gaza. Eu não posso me sensibilizar com a dor daquele palestino, me colocar no lugar daquele palestino que está sofrendo com as bombas caindo sobre a sua terra. Eu não posso buscar enriquecer a minha fala poética, não posso buscar uma voz que se assemelhe à daquele palestino. Não será exatamente a voz do palestino, não é o que eu pretendo, não é o que o poeta pretende. Quando o poeta se apropria de uma voz, quando o poeta traz uma voz de outra pessoa para o seu poema, a sua intenção não é imitar a voz, não é se passar por aquela pessoa. A sua intenção é transparecer da maneira mais fiel possível a dor daquela pessoa para criar um ambiente de denúncia, para criar um ambiente que vai emocionar e ao mesmo tempo denunciar. Eu, falando do interior do Brasil, posso sentir de alguma forma a dor de alguém que padece no Haiti, que padece na Palestina, que padece na Somália, que padece na Etiópia, que padece na Ucrânia, e a forma como eu sinto essa dor, eu posso transpor para o meu poema, né? Metamorfoseando a minha voz na voz de um palestino, de um haitiano, de um ucraniano, de um etíope, de um somali, né? Eu posso escrever um poema no feminino sendo homem, por que não? É porque eu queira me passar por uma mulher? Roubar a voz de uma mulher? Não. É porque às vezes as palavras pedem para ser ditas no feminino. O tema pede para ser abordado no feminino. Então a gente aborda. Porque o tema é superior ao poeta. O poema é superior ao poeta. A arte é superior ao artista. Às vezes, a tela manda no pintor. Às vezes, o poema manda no poeta. É ele quem decide os próprios rumos, às vezes, o poema. A tela, às vezes, decide os seus próprios rumos. É preciso apenas que a gente, depois que termina o poema, deixe jorrar tudo aquilo, né, toda aquela inspiração. Depois que terminar o poema, eu recomendo sempre, eu faço com os meus, deixo o poema descansar um tempinho na gaveta, depois eu vou lá e olho. Isso aqui está plausível? Isso aqui está interessante? Isso aqui está verborrágico demais? Eu preciso enxugar as palavras? Isso aqui está prolixo demais? Eu preciso dar uma limpada na mensagem? Isso aqui está muito cheio de informação? Eu preciso dar uma clareada, uma polida no texto? Isso todo artista faz. O escultor vai polir a sua escultura. O pintor, ele vai polir a sua tela. O poeta vai ter que polir os seus versos também. E aí a gente vai e pensa, o Hélio está dizendo isso com base apenas no que ele pensa e no que ele entende e nas experiências que ele tem de poesia. E aí nós vamos lá, não é isso não. Vamos a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa materializava diferentes personalidades, diferentes vozes através dos seus heterônimos. Álvaro de Campos não se parece em nada com Alberto Caeiro. Alberto Caeiro não se parece em nada com Ricardo Reis. Ricardo Reis não se parece em nada com o ortônimo Fernando Pessoa. É o mesmo Fernando Pessoa. São muitas as vozes. E porque não existe um Álvaro de Campos real, porque não existe um Alberto Caeiro real, porque não existe um Ricardo Reis real, né, com a biografia, com a certidão de nascimento, tudo, nós vamos desconsiderar isso, dizendo que o Fernando Pessoa é simplesmente um falsário? Será que a gente vai chegar a essa pequenez, a essa mediocridade? E aí a gente vai à Pauliceia Desvairada do Mário de Andrade. E a certa altura, na Pauliceia Desvairada, Mário de Andrade diz, eu sou 300, eu sou 350.
Então ele está dizendo das muitas vozes que falam através dele. E aí a gente vai a Walt Whitman e o seu longuíssimo poema Song of Myself, que está lá no seu Leaves of Grass, o clássico Leaves of Grass, e o mais clássico ainda, Song of Myself, o canto de mim mesmo, né, a canção de mim mesmo, um poema imenso, imenso, dividido em várias partes. E esse mim mesmo são vários. Esse mim mesmo é o poeta, esse mim mesmo é o pobre, esse mim mesmo é o escravo, esse mim mesmo é a mulher, esse mim mesmo, esse myself, é muitas vozes. E aí, Walt Whitman é um falsário? Walt Whitman é um ladrão que se apropria de outras vozes? Walt Whitman é alguém que comete apropriação cultural? Não creio. Não creio. É muito reducionismo dizer isso de Walt Whitman. Como seria muito reducionismo dizer isso de Mário de Andrade, como seria reducionismo dizer isso também de Fernando Pessoa. Então é interessante a gente pensar nisso, nas várias vozes que um artista pode ter. O artista é polifônico, é uma criatura polifônica. Ele é pluriocular. Ele tem vários olhares, vários olhos volvidos para diferentes direções. O poeta, o artista em geral, é polifônico e pluriocular, ou multiocular, talvez, já que a palavra está sendo proferida agora. O artista tem olhos por todos os lados. O artista sente por todos os seus poros a realidade. E se a voz dele não é suficiente para aquele testemunho, ele se serve de outras vozes. Mas não como alguém que rouba, não como alguém que toma o lugar do outro, mas como alguém que dá voz ao outro, que se coloca no lugar do outro, que exprime a dor do outro, quando esse muitas vezes não pode exprimi-la. Ou será que alguém na sua casa, destruída em Gaza, vendo as bombas caírem, tem tempo de escrever um verso? Às vezes ele não tem tempo de escrever um verso. Ele precisa levar a família para se esconder. Então é interessante a gente pensar nisso. O artista, ele é um empata. Se você é artista, se você escreve poemas, pinta quadros, esculpe, se você canta, se você compõe, e se você não tem a habilidade de se colocar no lugar do semelhante, se você não é um empata, desista da arte. A arte não é para você. A arte não é para egoístas. A arte é para os empatas. A arte é para os altruístas. Só pode ser artista quem ama, quem é capaz de amar. Quem é incapaz de amar não pode ser artista. O artista, o grande artista, o que move a sua poesia, a sua obra, a sua arte, é o amor pela humanidade. Essa humanidade que se expressa de diferentes formas. É o lar, é a criança, é o desvalido, é aquele que precisa de voz, é aquele que está, o apátrida, aquele que não tem pátria, ou é aquele que fala pela sua pátria. Esse é o artista. E esta é a reflexão do nosso vídeo de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa edição número 90, que curtam, que compartilhem, que comentem, que divulguem, que se inscrevam no canal. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, alguma consideração a fazer, a página de comentários está aberta. A página de comentários está à disposição. Mesmo se vocês quiserem fazer uma crítica, dizer, Hélio, esse vídeo não ficou legal. Hélio, isso que você está falando é uma bobagem. Mesmo que seja para isso, usem e abusem da nossa página de comentários. O Sala de Poesia é uma sala cujas portas estão sempre abertas. Aliás, abertas não, escancaradas para você entrar e deixar a sua sugestão.
Essa foi mais uma edição, né, do nosso Sala de Poesia. Nós agradecemos a todos vocês que acompanharam, que estiveram conosco, que têm estado conosco. E nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.